Mas glória a Deus, nós estamos numa série onde nós queremos focar no ser. Uma das coisas mais especiais que eu aprendi na igreja no cinema é que mais importante do que eu faço é o que eu sou. Porque muitas vezes eu posso fazer coisas que não são consequências da minha natureza. Mas quando eu começo a entender quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu estou indo, isso impacta as minhas atitudes. Por isso nós estamos numa série que fala sobre be. Primeiro foi be simple, agora be generous, seja generoso. Eu queria só, antes de mais nada, trazer uma definição. Eu procurei no Aurélio mesmo algo simples para poder trazer para vocês. Qual que é a definição de generosidade, né? E segundo o Aurélio, generosidade significa uma ação generosa. Então, generosidade, a palavra sozinha, generosidade sozinho, ela significa uma ação generosa. Porém, quando nós falamos be generous, nós estamos falando em ser generoso e não apenas de uma atitude, né? E eu fui procurar também um pouquinho mais sobre generosidade, eu acabei encontrando aquela definição ali também, ó. Definição da palavra graça, segundo o dicionário grego James Strong. Graça vem do grego charis ou haris. Generosidade através de modos ou atos. Amável bondade, presente e favor. Então olha só, a palavra graça também significa generosidade. Então quando Deus ele manifestou a graça dele para nós através de Cristo Jesus, aquilo expressa Deus manifestando toda a generosidade dele, toda a bondade dele. Então quando nós manifestamos generosidade, nós estamos manifestando a graça de Deus e a graça de Deus toca as pessoas. Essa definição, ela vem muito de encontro com aquilo que nós temos vivido, porque domingo passado a gente viu que a mesma palavra grega para generosidade é também para simplicidade. Quantos lembram? Quantos estavam aqui? E agora nós compreendemos que também a palavra graça, ela significa generosidade. Por isso, nós precisamos compreender que na realidade, atos de generosidade é diferente de você ser generoso. Porque o ser fala de uma natureza, mas o ato ele fala de um comportamento. Eu não sei vocês, mas eu saí daqui semana passada e a palavra generosidade, be generous, ela não saiu da minha cabeça durante a semana. Em todos os momentos eu comecei a ver situações onde naturalmente eu não era generoso. E situações que eu poderia ser. Por exemplo, eu saí daqui, fui na praça ali de alimentação e eu percebi que estava bem lotada, eu e minha esposa dividimos mesa com um casal que nós não conhecíamos. E de repente eles terminaram de almoçar, pediram licença e saíram. E eles deixaram a bandeja ali. E aí tinha outras pessoas procurando também lugar para sentar. E a hora que eles viam que as bandejas estavam ali, eles também estavam com bandejas e eles não conseguiam sentar. Então eu pensei, poxa, olha aqui uma oportunidade da gente ter um ato generoso, né? Porque eu poderia muito bem tirar a minha bandeja e levar no local para liberar para essas pessoas. As senhoras que cuidavam ali da praça de alimentação, elas estavam ocupadas porque estava uma correria muito grande. Uma outra situação também que eu observo é no trânsito. Aqui é super especial, né? Às vezes a gente vê que aquela pessoa quer entrar e daí... será que eu deixo? Será que eu não deixo? Né? Eu queria fazer uma observação, eu não sei se é só comigo, mas parece que as mulheres, com todo respeito, mas parece que as mulheres elas têm um pouquinho mais de dificuldade de dar a vez do que os homens. Né? Às vezes, esse dia eu estava lá em Joinville, eu estava saindo de um hotel, aí teve uma moça que estava na fila parada ali, eu falei, bom, vou pedir para aquela moça a vez para eu poder passar. E rapaz, eu olhava para ela aqui ó, durinha assim ó. Eu falei, bom, acho que ela não me viu, né? Eu achei meio improvável, mas falei, bom, vai que ela não me viu. Aí eu abaixei a janela e comecei a acenar, e ela aqui ó. Aí eu falei, nossa, mas que estranho. Eu falei, bom, nada que uma buzina não resolve. Eu comecei a buzinar e nada. Aí eu cheguei à conclusão que ela de fato não queria dar vez pra mim, né? Primeiro eu achei que, na verdade, ela não tinha me visto. Mas depois eu falei, bom, ela não quer dar vez pra mim. Só que você percebe que a gente, muitas vezes, nós temos um ato generoso no trânsito de dar vez pra alguém. Só que você anda um pouquinho mais na fila, já tem outro querendo entrar na tua frente. Aí aquela vontade de dar vez já diminui um pouco mais. Aí no terceiro você fala, não, esse aí que espere, agora não dá. Poxa, já dei para dois a vez. Só que para aquele terceiro, ele não sabe que a gente já tinha feito isso 2 vezes anteriormente. Então, para ele é como se nós não fôssemos uma pessoa generosa. Então, essa diferença daquilo que nós fazemos para aquilo que nós somos, ela é muito grande.
E eu quero falar um pouquinho para você daquilo que você é, de quem que você é. Porque a generosidade, esse é o título da nossa mensagem, a generosidade ela é hereditária, você sabia? A gente quer falar sobre generosidade hereditária. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial ele é generoso, amém? A maior expressão da generosidade de Deus foi ter entregado o único Filho dele para aqueles que não mereciam, que éramos nós. Então eu quero falar um pouquinho dessa natureza que habita em você, meu irmão. Porque quando você entender a natureza que habita em você, a generosidade ela não vai ser apenas alguns atos isolados, mas ela vai fazer parte da sua rotina. Amém? O mais importante de nós falarmos sobre natureza é que por muito tempo a gente tenta bater no comportamento das pessoas, achando que isso vai trazer um resultado. Só que o processo ele é mais ou menos o seguinte: aquilo que eu faço, as minhas atitudes são consequências dos meus pensamentos. Os meus pensamentos conduzem as minhas atitudes. E os meus sentimentos. E os meus sentimentos, eles são consequências daquilo que eu penso. Então, automaticamente, é por isso que lá em Provérbios diz, aquilo que o homem pensa de si mesmo, assim ele é. Porque aquilo que você pensa de si mesmo, isso vai gerar um sentimento em você. E esse sentimento, ele vai gerar um pensamento. E esse pensamento, ele vai gerar um comportamento. Por isso que muitas vezes, uma mãe, ela tenta corrigir o filho, dizendo assim, você é muito bagunceiro, você é muito maroto. Alguém fala maroto ainda? Eu sou no meu tempo. Fala ainda? Então existe ainda. Você é muito maroto, você é muito desobediente, você é um péssimo filho. E o que acontece? Conforme nós vamos lançando essas palavras para esse jovem, para essa criança, aquilo ali vai entrando na cabeça dela e ela vai se definindo naquilo que ela está ouvindo. Então, mesmo que inconscientemente, a pessoa começa a ouvir, bom, se eu sou maroto, se eu sou desobediente, o que um maroto, um desobediente faz? Ele desobedece, ele faz traquinagem. Então, na realidade, o que nós deveríamos é trabalhar na mente daquela pessoa, dizendo, não, filho, você é uma bênção. Não, filho, você é maravilhoso, você é obediente. Porque aquilo, mesmo que as atitudes dele naquele momento não digam isso, aquilo vai trazer um pensamento para ele, aquilo vai mostrar, ei, se eu sou uma bênção para minha mãe, eu não preciso me comportar assim. Se eu sou um bom filho, eu não preciso me comportar desse jeito. É por isso que na igreja no cinema, queridos, nós não damos ênfase no teu erro, nós não damos ênfase no seu pecado. Porque nós cremos numa nova natureza que desceu sobre a sua vida através de Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem, poxa, mas assim é fácil, né? Já que Jesus fez tudo, Ele morreu por mim, então assim ficou fácil, é fácil desse jeito? Meu irmão, se você quer que seja difícil, vira muçulmano. Vai explodir bomba. Porque é fácil dizermos hoje que o que Cristo fez, que hoje é fácil você servir a Deus, porque não fomos nós que derramamos cada gota do sangue ali na cruz. Porque não fomos nós que nos despimos de toda a glória no céu e nos tornamos como homens, como dizem Filipenses. Não fomos nós que sofremos com os cravos, que sofremos com os açoites, que sofremos com as injúrias. Jesus ele pagou um alto preço. Jesus pagou o preço do seu sangue, pagou o preço de toda a sua vida, para que nós tivéssemos hoje acesso a Deus através de um vivo e novo caminho, que é Ele próprio. Por isso, nós não estamos querendo dizer em nenhum momento, olha, você é livre para pecar, faça o que você quiser. Muito pelo contrário, nós queremos trazer à sua memória quem você é santo, você é puro, você é justificado. E o santo ele anda em santidade, o puro ele anda em pureza. Por isso, quando nós conseguimos entender a nossa natureza, queridos, os nossos comportamentos, eles mudam. Porque nós começamos a pensar aquilo que nós somos, e isso gera um sentimento, que isso gera uma ação. Por isso, hoje nós falamos muito, nós cantamos muito sobre ser filhos de Deus. E essa identidade, querido, identidade significa de quem que eu pareço, idem a quem. E quando nós entendemos a nossa identidade de filhos de Deus, nós de fato passamos a nos comportar como filho de Deus. Então, se Deus, Ele é generoso, nós passamos a nos comportar em generosidade. Só que olha que interessante, nenhum judeu, na época do Antigo Testamento, muitos e muitos pesquisadores, eles estudaram para tentar analisar em qual momento da época que alguém se referiu a Deus como Abba, como papai.
E eles descobriram que ninguém, no Antigo Testamento, antes de Jesus, ninguém, em nenhum momento da história tinha se referido a Deus como papai. Então, para eles, naquela época, era algo incabível, era algo impensável. Ninguém se conversava com Deus, tinha um pensamento que Deus era pai. Ele era somente Senhor. Mas olha que interessante esse texto, Lucas 2, 49 e 50. Ele perguntou, Jesus, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Eu vou contextualizar bem rapidinho para você. Jesus, com 12 anos de idade, ele e sua família saíram de Nazaré para ir até Jerusalém para as festas de Páscoa. E chegando em Jerusalém, eles ficaram um tempo lá, e a hora de retornar para casa, passando-se um dia de caminhada, de repente José e Maria, eles percebem e falam, cadê o menino? Pensa você que é mãe, que é papai, consegue pensar algo assim? Você está um dia caminhando, a distância era aproximadamente 110 quilômetros de Nazaré para Jerusalém, eram 3 dias de caminhada. Imagine que eles estavam já um dia caminhando e de repente ela fala, cadê o menino? É meio inconcebível, né? Uma mãe ela não consegue muitas vezes ficar 5 segundos num lugar estranho sem o filho, né? Sempre está atento ali. E de repente eles perceberam que Jesus não estava no meio daquela peregrinação e eles passaram a retornar, eles retornaram procurando a Jesus. E eles vieram perguntando para todo mundo e não encontraram. Então eles retornaram para Jerusalém e durante 3 dias eles ficaram procurando Jesus até que encontraram ele no templo. E vai fazendo o cenário na sua cabeça. E quando encontraram ele no templo, você consegue colocar para a gente de novo ali? Eles chegam e perguntam para Jesus, ei, o que você estava fazendo? Onde que você estava? E aí Jesus ele pega e fala, por que vocês estavam me procurando? Olha só, 3 dias perdidos do menino, e de repente quando encontra o menino ele pergunta, por que vocês estavam me procurando? O que está acontecendo? E aí Jesus explica para eles, ei, eu estou na casa do meu pai. Só que olha só, para um judeu naquela época não fazia sentido algum dizer que estava na sinagoga, era a casa do pai, ninguém se referia a Deus dessa forma. Provavelmente José pensou, what? Como assim? Né? Jerusalém, mas eu moro em Nazaré, você foi lá, voltou... Para José não fazia sentido algum, por isso que no próximo texto, pode avançar ali, mas eles não compreenderam o que lhes dizia, ou seja, dizer que era filho de Deus não fazia sentido algum para eles. A primeira vez que Deus se refere a alguém como filho foi no dia do batismo de Jesus. Então João Batista está lá para batizar Jesus, né? Lá veio o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, Jesus é batizado e de repente se escuta uma voz do céu Deus dizendo, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então imagine a loucura, gente, porque o batismo ele era público, então tinha diversas pessoas naquela situação, onde de repente eles escutam uma voz de Deus dizendo que aquele era o filho amado dele. Para nós, hoje parece ser algo comum, eu sou filho de Deus, nós cantamos, nós falamos, mas para eles era algo impensável. Olha que interessante, o mesmo João Batista que batizou Jesus, olha só, Batista batizou, né? O mesmo João Batista que batizou Jesus, um pouquinho mais para frente, no capítulo 11 de Mateus, ele está preso, e aí ele manda os seus discípulos ir perguntarem, pergunta lá para ele se é ele realmente aquele que havia de vir, ou nós devemos aguardar outro. Para você ver como o João Batista, mesmo ele batizando Jesus, mesmo ele ouvindo a voz de Deus dizendo que era o filho amado dele, ainda assim não fazia sentido Deus chamar alguém de filho e alguém chamar Deus de pai. E quando que isso de fato veio à tona? Mateus 16, do 13 ao 17, se você quiser acompanhar, por favor. Quando chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros, pode segurar nesse texto, Jeremias ou um dos profetas. Então olha só, Jesus chega para os próprios apóstolos deles, que estavam caminhando com ele desde o começo, e pergunta, quem que os homens dizem que eu sou? E aí eles começam a falar, uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, algum dos profetas. Olha só, eles ainda não tinham entendido quem Jesus era, que Jesus era o Filho de Deus.
Você percebe que quando a gente vai se apresentar, quando a gente vai conversar com alguém, principalmente se é crente, a primeira coisa que pergunta: que igreja que você é? Que pastor que é da sua igreja? Você já tentou falar assim: não, eu sou filho. Mas qual que é a tua religião? Não, eu sou filho, não tenho religião. Não, mas em quem que você acredita? É batista, é presbiteriano? Não, eu sou filho. Você já tentou fazer uma experiência dessa? É muito difícil. Por quê? Porque alguém sempre precisa nos classificar. Alguém precisa sempre saber qual igreja, como organismo que nós, como organização que nós vamos. E naquele tempo era exatamente igual. Eles não conseguiam compreender que Jesus era simplesmente o Filho de Deus. Só que quem que conseguiu acertar a charada? Quem lembra? Alguém lembra? Pedro. Quem mais diz que é Pedro? E aqui que está um grande segredo. Todo mundo pensa que é Pedro, né? Todo mundo diz: não, Pedro acertou, Pedro disse. Mas na verdade não é verdade. Olha só, na verdade não é verdade. Eu vou provar para vocês aqui, ó. Pode seguir. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas como não foi Pedro então? A Bíblia está falando aqui, ó. Calma lá, segue. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Poxa vida, quase, Pedrão. Foi por pouco. Pedro, ele só dava mancada com Jesus, lembra? No mar da Galileia, ele foi todo metido lá, andar no mar, e de repente começa a afundar. Jesus fala: homem de pouca fé, né? Pedro, ele vai dizer para Jesus assim: Jesus, não precisa lavar meu pé. Não, Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedro só dava mancada, e a vez que ele acertou não foi ele. Sacanagem. Era tanta loucura que Pedro, eu fico imaginando, ele fala: e agora? Eu preciso acertar essa charada para ver se eu equilibro os negócios com Jesus. Com certeza ele foi num cantinho ali, ajoelhou e falou: Espírito Santo, me ajuda, é só essa, por favor, por favor, por favor. Ele falou: tá bom, Pedro, tá bom. Esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, queridos, eu quis trazer um pouquinho desse contexto histórico para que nós possamos entender que aquilo era algo impensável, que mesmo eles andando com Cristo, mesmo os pais de Jesus, mesmo Maria que foi visitada pelo anjo, eles não compreendiam que Jesus, ele era o Filho de Deus. E hoje a pergunta que eu faço: atualmente nós compreendemos que nós somos filhos de Deus? Porque uma coisa é nós ouvirmos falar, eles também ouviram falar durante todas aquelas situações que eu mostrei. Mas outra coisa é de fato eu entender aquilo e eu viver como filho. E como que eu me torno filho de Deus? Qual que são os requisitos? O que eu preciso fazer? E aqui que entra o grande mistério do Evangelho, queridos. Você não precisa fazer absolutamente nada. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam a quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que incrível isso. Eu não precisei conquistar esse direito. Não foi pelo meu esforço. Não foi pelo meu desempenho, mas foi pelo esforço dele. Foi pelo desempenho dele. Foi por aquilo que ele fez por nós. E a única coisa que eu preciso para desfrutar de uma vida como filho é crer que de fato em Cristo Jesus eu fui feito filho de Deus. E por que às vezes isso é tão complicado para nós entendermos? Porque o ser humano, a mente dele, ela é programada para ser condicional. Eu amo o Léo porque o Léo é bom para mim. Eu gosto do Léo porque ele gosta de mim. A partir do momento que o Léo não gostar mais de mim, eu também deixo de gostar dele. A partir do momento que ele fazer alguma coisa errada para mim, eu deixo de gostar dele. Mas o amor de Deus, ele é incondicional, queridos. Deus, ele não nos ama porque nós somos bons, mas porque ele é bom. Deus não nos perdoa porque nós merecemos, mas porque ele é o próprio perdão. E olha que interessante esse texto. Isso aqui é muito forte. Isaías 53, se você quiser acompanhar. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor,
Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele está falando, Isaías está se referindo a Cristo. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posterioridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi isso que Cristo fez por nós, meu irmão. Por isso esse amor, ele não é um amor que você consegue colocar em adjetivos. Por isso ele é um amor que você não consegue explicar. Porque ele nos amou primeiro. Não pelo nosso desempenho. Não existe nada que você possa fazer de bom que Deus vai te amar mais. Da mesma forma como não existe nada que você possa fazer de menos, de errado, que Deus vai te amar menos. E esse é um amor inexplicável, esse é um amor que a ciência não consegue explicar, que a mentalidade humana não conhece explicar. Mas a minha oração nessa manhã é que você possa entender, porque a partir do momento que você entender esse amor, e que através desse amor você foi feito filho, a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez você já possa ter ouvido que é filho durante diversas vezes, mas quantas vezes por causa de um comportamento errado você achou que Deus deixou de te amar? Nem um pai humano, nem uma mãe humana, quando nós erramos, ela diz que não somos mais filho. Eu vejo que muitas vezes nós reduzimos o amor de Deus pior do que um amor humano. Isso faz com que nós tentamos a todo momento ficar ganhando a nossa salvação. Porque a gente pensa, bom, eu acho que eu fiz uma coisa errada, então eu preciso agora fazer uma coisa certa para compensar. Por isso nós vivemos uma vida egoísta, tentando fazer a manutenção da nossa salvação. Enquanto nós nos preocupamos conosco, fazer a manutenção da nossa salvação, nós deixamos de anunciar a salvação para os outros. Afinal, primeiro eu preciso me salvar para depois pensar em alguém. Mas não é isso que a Bíblia fala. A salvação ela vem pela graça, ela é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie. Nós somos filhos a partir do momento que nós reconhecemos e confessamos que Jesus é o Filho de Deus e aquilo que Ele fez por nós. E isso impacta toda a nossa vida. Isso transforma tudo, querido. Olha que interessante, eu quero citar para você, quanto tempo a gente tem?
5? Meu Deus. Eu quero citar para você bem rapidinho. O que muda quando eu entendo que eu sou filho? Primeiro de tudo, compreendo que sou amado não por desempenho, mas porque Ele é o próprio amor. Então a gente tem esse entendimento que Ele me ama não por aquilo que eu faço, mas sim por quem Ele é. Segundo, não preciso mais buscar coisas que já são minhas por herança. Então quando eu entendo que eu sou filho, eu não preciso querer buscar coisas. Mas eu preciso buscar uma vida melhor. Não, você já recebeu uma vida melhor. Não, mas eu preciso buscar uma bênção. Não, você já recebeu essa bênção. Efésios 1:3 diz que toda sorte de bênção Deus preparou para nós nas regiões celestiais. As regiões celestiais são lugares onde nós alcançamos pela fé. Elas já estão liberadas. Tudo aquilo que você está buscando, meu irmão, ela já está em ti, ela já está liberado. Nós precisamos apenas acessar ela através do entendimento que nós somos filho e por isso é nosso direito e através da nossa fé. Por isso que aquilo que vai ser, aquela profissão, aquela cura, aquele casamento, creia. Enquanto você fica buscando, você deixa de desfrutar. Mas a partir do momento que você crê que Deus já liberou aquilo para você, você liga, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E você pode desfrutar então do processo até lá. E o terceiro ponto, quando eu entendo que eu sou filho, eu passo a ter uma identidade. Isso é muito importante, meu irmão. A todo momento, vai ter alguém ou vai ter o acusador querendo colocar em xeque a sua identidade. Porque a partir do momento que você não tiver convicção de quem você é, você não consegue agir como de fato você é. A todo momento é colocado à prova. Não, mas se você fosse filho de Deus, você não fazia isso. Mas se você fosse filho de Deus, você deveria fazer aquilo. Não, você não é filho. Você é um herege. É graça barata. Queridos, isso é antigo. É mais antigo do que você possa imaginar. Olha só esse texto, Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha quem que apareceu na Igreja Cinema aí. Fazia tempo que a gente não falava dele, né? A gente não dá muita moral para ele aqui. Mas ele apareceu na história ali, ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. A gente costuma dar ênfase nesse texto pelas pedras, pela fome, pela conquista. Mas na verdade a ênfase nesse texto, queridos, está em tentar mostrar para Jesus que ele de fato não é o Filho de Deus. Olha que interessante, Mateus 4, em Mateus 3 foi o batismo de Jesus. E o que Deus falou no batismo? Quem lembra? Este é o meu Filho amado. E a primeira coisa que acontece depois é Satanás querendo colocar em xeque quem Jesus era. Sempre vai ter alguém ou acusador querendo dizer para você que para você ser filho você precisa fazer. Mas na realidade nós precisamos ser que nem Jesus. Não, eu já sou. E isso, queridos, muda tudo, isso transforma tudo. Por isso que a próxima vez que alguém tentar contestar isso, leia esse texto para ele. Olha, você está me acusando, você está dizendo que eu não sou? E quando nós entendemos que de fato nós somos filhos, então olha só, eu descobri que eu sou filho de um pai amoroso, de um pai bondoso, de um pai gracioso. O que um filho de um pai bom, ele deseja fazer? Ele tenta expressar o amor dele para aquele pai. Então como que eu posso expressar? Eu amo esse Deus, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me trouxe da morte para a vida, agora eu quero expressar. Como que eu posso fazer isso? É com o meu louvor, é com a minha adoração, é com as minhas palavras. Como que eu posso expressar esse amor? E muitos de nós achamos que a forma de nós expressarmos esse amor a Deus são através das nossas atitudes como serviço. Não, então olha só, eu vou ir para a igreja, vou trabalhar na igreja, vou ser
músico, você contra a regra ou qualquer coisa, porque eu quero expressar o meu amor a Deus. Alguns pensam em fazer sacrifício. Não, eu vou jejuar, Deus, porque eu te amo. Eu vou jejuar 21 dias porque eu te amo, eu quero mostrar meu amor por ti. Porque eu vou orar no monte porque eu te amo. Porque eu vou me afastar das pessoas, eu vou me afastar do mundo, eu vou ficar sozinho, só quero ficar eu e o Senhor, porque eu te amo. Mas olha só que interessante esse texto aqui, ó. Isaías 58. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Assim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Por isso que Jesus ele resume todos os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus ele sonda o meu coração, ele sabe que eu amo, ele conhece as intenções do meu coração. Mas o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Porém, meu irmão, o teu irmão, o teu próximo, as pessoas que estão ao seu redor, elas não conhecem o teu coração, elas não sondam o teu coração. Então é através da nossa generosidade que eles conseguem perceber que nós estamos cumprindo esse outro mandamento. Por isso, quando nós falamos em expressar o nosso amor a Deus, queridos, Deus, Ele decidiu ser amado na vida do seu irmão. Deus, Ele em toda a sua glória, é o Deus que está no céu, é o Deus que está na terra, em todos os lugares, Ele está acima do tempo, Ele é atemporal. No Kairos, Ele está na criação, Ele está no fim, Ele está aqui. Esse Deus grandioso, Ele decidiu habitar dentro de você. Por isso, quando nós de fato entendemos que somos filhos, e porque nós somos filhos nós queremos expressar o amor de Deus, quando nós estamos servindo as pessoas, quando nós estamos sendo generosos, quando nós estamos expressando Deus através de quem nós somos, essas pessoas elas conseguem ver Cristo em nossas vidas. Em todo momento nós somos questionados se de fato somos filhos, sabe por quê? Porque Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa da humanidade é pela manifestação dos filhos de Deus. E quem vê o filho, vê o pai. Por isso, enquanto eu não sei que eu sou filho, por isso, enquanto eu não vivo como filho, a sociedade, as pessoas não conseguem ver o pai em mim. E não adianta eu pregar, não adianta eu falar, não adianta eu querer convencer as pessoas, se eles não estão vendo o pai em mim. Mas a partir do momento que eu vivo como filho, as pessoas podem ver Cristo através da minha vida. E essa é a expectativa da humanidade. Não está naquilo que eu falo, mas sim manifestar aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Para finalizar, Tiago ele fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ser generoso com as pessoas não porque elas merecem, mas por causa da nova natureza que habita em nós.